Eles abriram o túmulo apenas para reposicionar antigas lápides que haviam afundado com o tempo. Era um trabalho simples em um pequeno cemitério de igreja na Pensilvânia, no ano de 1896. Ali havia sido enterrada uma jovem de 17 anos chamada Eliza Moffat, vítima, ao menos oficialmente, de um surto de escarlatina que devastou a cidade naquele inverno. Muitas pessoas haviam morrido, e sua morte parecia apenas mais uma entre tantas. Mas os sussurros começaram logo após o enterro. Alguns vizinhos diziam que Elisa não havia morrido de doença alguma. Diziam que algo a havia alcançado. Elisa era filha de um curandeiro conhecido na região, um homem que misturava orações cristãs com antigos símbolos, amuletos e rituais de proteção transmitidos por gerações. Em comunidades rurais aquilo não era raro, mas sempre despertava respeito e medo. Depois da morte da jovem, surgiram rumores de que ela havia encontrado um dos livros antigos do pai, escondido na casa. Alguns afirmavam que a garota havia lido trechos em voz alta por curiosidade. Outros diziam que ela tentou repetir algo que não compreendia completamente. Segundo as histórias espalhadas pela cidade, 3 dias depois disso Elisa começou a mudar. Sua pele ficou pálida e acinzentada. Seus olhos viravam para trás até mostrar apenas o branco. Ela parou de falar, como se algo tivesse fechado sua voz. E então morreu de forma repentina, sem explicação. O tempo passou e o túmulo simples no cemitério acabou esquecido entre tantos outros. Décadas depois, quando operários abriram o caixão para mover a lápide, esperavam encontrar apenas pó e ossos. Em vez disso, encontraram 2 crânios. Um era claramente o de Elisa. O outro era menor, quase do tamanho de um crânio infantil. Algumas partes estavam escurecidas, como se tivessem sido queimadas. Enrolada firmemente ao redor dele, havia uma fina tira de pergaminho. Quando os homens a desenrolaram com cuidado, viram palavras escritas em tinta já quase apagada. Cele a boca, prenda o nome, enterre a fome. Ninguém soube explicar o significado. O padre da cidade foi chamado imediatamente. Ao ver o conteúdo do caixão, ordenou que o túmulo fosse fechado naquele mesmo instante. Mandou que tudo fosse enterrado exatamente como estava e advertiu os homens para jamais comentarem sobre aquilo. Mas um deles desobedeceu. Movido pela curiosidade, ou pela imprudência, ele escondeu o pequeno crânio e o levou para casa. Naquela mesma noite, seus filhos acordaram assustados. Contaram depois que viram o pai parado aos pés de suas camas, imóvel, observando-os no escuro. Quando a esposa perguntou o que ele estava fazendo, ele não respondeu. Na manhã seguinte, afirmou não se lembrar de nada. Poucos dias depois, o crânio simplesmente desapareceu da casa. Ninguém o moveu. Ninguém o viu sair. Apenas sumiu. A igreja reagiu rapidamente. O túmulo de Elisa foi lacrado com barras de ferro, e o solo ao redor recebeu sal antes de ser fechado novamente. Alguns diziam que era um antigo método de proteção. Outros acreditavam que era uma forma de manter algo preso lá dentro. Até hoje, moradores da região afirmam que, em certas noites silenciosas, quando o vento para e o cemitério fica completamente imóvel, é possível ouvir uma segunda voz muito fraca vindo debaixo da terra, murmurando como uma oração antiga, como se algo enterrado ali ainda estivesse tentando terminar aquilo que começou.